Bom dia novamente. Olá. Dá um tempinho aqui para as pessoas entrarem. Professor André também. Olá, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Esperar o professor André para que ele possamos restabelecer o contato e o diálogo. Vocês estão gostando da live? Eu falei que ia valer a pena. Tá boa demais, né? Deixa eu ver o professor aqui. O professor André ainda não entrou. Olá, olá, bom dia. Esperar o professor André para que a gente possa continuar o papo. Estão gostando, né? Que bom, que bom. Podem ficar à vontade para mandar perguntas, os comentários, as perguntas que foram feitas na live anterior. Eu estou anotando. Ao fim da fala do professor, eu vou apresentar a ele para que ele possa estar respondendo. Tá bom? Então, quem tiver mais perguntas, pode enviar que eu estou aqui. Aqui, o professor entrou. Que eu estou aqui anotando, passar para ele. Conectamos. Olá, professor. Oi, voltamos. Pronto. Maravilha. Beleza. Eu não lembro direito o que eu estava falando, então a gente já pode ir direto para as perguntas, né? Não, lembrei. Estava falando das amostras, desculpa. Tomar cuidado, né, no sentido que tem outro dilema ético que a bioarqueologia tem se deparado, além daquele que eu mencionei lá no começo, que é o dilema ético, um outro tipo, né, de dilema ético que tem muito mais a ver com o patrimônio e o uso das amostras. Tem essa demanda muito grande por amostras, né, especialmente de esqueletos, para esse monte de análise. A minha visão é de que, de forma geral, isso é válido, né, as informações que a gente consegue justificam o sacrifício desse material, mas que a gente tem que tomar muito cuidado para que nós não participemos desse processo como meros exportadores de commodities, no caso das amostras, né? Para que os grandes conglomerados internacionais façam seus estudos. Eu acho que a gente tem que se inserir, né, de uma maneira com um protagonismo maior nesse processo, e nesse sentido que eu, pelo menos, sempre trabalhei, de juntar o interesse estritamente científico com as possibilidades institucionais. Então, eu trabalhei muito tempo, né, na Alemanha, com esses grandes centros, e eu sempre coloquei o seguinte, que para ter acesso ao nosso material, pelo menos através de mim, né, não bastaria a colaboração científica, que eles teriam que transferir esse know-how para a gente, que eles teriam que ajudar os nossos alunos. E assim foi, né? A gente já teve aluno que ficou 2 anos no Max Planck aprendendo, agora está voltando. Então a ideia é sempre ter essa noção, porque muitas vezes esses gringos chegam com muita sede ao pote, e a gente, por não conhecer como funciona essa dinâmica lá fora, né, acha que eles estão oferecendo para a gente uma proposta interessante, quando no fundo são migalhas, nada mais do que migalhas. Lembrar que muitas vezes que um projeto na Europa hoje dificilmente vale menos do que 1 milhão de euros. Né? O que 1 milhão de euros? Né? Então, pensa, o que é né, nesse universo, né, uma contribuição financeira para ajudar uma instituição que às vezes não tem dinheiro nem para comprar uma prateleira? Né? Então, isso eu acho que é uma responsabilidade. Para mim é que nem árvore, né? Se você corta, você tem que plantar em outro lugar. Amostras esqueletais são, né, assim, não se renovam automaticamente, né? Elas demandam escavações arqueológicas. Então, se outra coisa, vai usar a amostra, vai destruir a amostra, tem que ter escavação arqueológica, né, como contrapartida no projeto. Né? Então, eu acho que é isso. E nesse sentido que essa construção do laboratório aqui, na USP, né, que eu sei que de alguma maneira reproduz, né, a lógica, né, eu me refiro aos gringos lá da Alemanha, e às vezes o pessoal de outros lugares do Brasil acha que nós somos os gringos do Brasil,
com boas razões para isso. Mas pelo menos a gente vai aproximando, né? Em algum momento, né, a ideia é que chegue, né, até, né, na capilaridade mais profunda do processo. Mas esse é o nosso esforço, né? A gente sempre está tentando trazer, né, alunos das diferentes regiões para ingressarem nesse processo. Com mais ou menos sucesso, mas assim, continuamos tentando. Então, a expectativa é que a partir do ano que vem o processamento desse material da arqueogenética seja feito integralmente já aqui em São Paulo, né? E o que eu acho que é uma coisa muito positiva. E aqui o Maia agora, né, em conjunto com a Ximena, que é uma grande pesquisadora e também minha esposa, e outros colegas, como a Jennifer Watling, que é uma britânica, né, muito competente na área de microvestígios, a gente está criando um núcleo, né, de Archaeoscience, que é essas abordagens instrumentalizadas, né, para as amostras, que é uma coisa que eu acho que tem muito potencial para dar certo, né? Então, com isso eu queria só agradecer mais uma vez o programa, aos colegas, a Tayane pela moderação, ao Luigi, que inclusive é um colaborador formal do nosso projeto de pesquisa FAPESP, o professor Carlos também pelo convite, e dizer que eu fico sempre à disposição de vocês aqui, tá bom? Obrigado. Bom, professor, nós agradecemos a sua presença, a sua fala. Tivemos algumas perguntas aqui e eu vou apresentar ao senhor. Bom, a primeira foi na questão sobre... considerando que grande parte ou a maioria desses enterramentos, eles têm ele é muito envolvido com séries de ritos religiosos. Como é que a arqueologia trata isso? Como é que vocês trabalham com isso ao retirar esses esqueletos, esses espaços que foram depositados? Qual é essa relação? Se existe algum tipo de procedimento voltado a essa questão desse desenvolvimento entre os esqueletos e esses ritos religiosos que possivelmente eram envolvidos ou são envolvidos? Pelo que eu entendi, a pergunta não é no sentido de como é que é feita a interpretação desses ritos, mas se os arqueólogos, de alguma maneira, respeitam esses ritos para removê-los do solo, é isso? Sim, acredito que seja nesse viés. Olha, eu, pessoalmente, nunca trabalhei num contexto, porque eu acho que essa questão ela se coloca de uma maneira mais palpável nos casos, como eu falava lá no começo, onde você conhece, vamos dizer assim, o grupo que de fato fez esses enterramentos. E que são contextos que eu nunca trabalhei, né? Eu trabalho em Lagoa Santa, talvez alguma coisa de Sambaqui, não foram contextos. O contexto com gente viva que eu trabalhei foi esse contexto da ditadura militar, né, com os familiares, mas que, num certo sentido, também se aplica. E a resposta é, eu acho que se tem esses grupos viventes opinativos, né, há que se seguir os procedimentos tal quais for colocado, né? Então, por exemplo, a professora Marília Xavier Cury, né, que é minha colega museóloga aqui do museu, que trabalha mais diretamente, né, com as comunidades indígenas aqui de São Paulo, né, os Caingangue em especial, né, que nós aqui no Museu da USP temos um acervo considerável, né, de material que foi coletado das aldeias Caingangue. Então, assim, existem algumas pessoas vivas hoje que reconhecem que aquela cesta foi confeccionada pela avó, né, coisa assim. Aí eu acho que essa questão fica muito mais clara. E basicamente a ideia hoje, né, a ideia da curadoria indígena é justamente de transferir a cadeia decisória para essas pessoas, ou pelo menos que elas participem de forma bem ativa nisso, que é o que, inclusive, foi a proposta dessa exposição Resistência Já, que foi, vamos dizer assim, idealizada pela Marília, mas que teve uma curadoria 100% indígena, né? Basicamente, os grupos indígenas de 3 terras indígenas de São Paulo vieram para o mar e a proposta, né, vou simplificar, mas é assim, né, vocês, lideranças indígenas, sintam-se à vontade de entrar aqui no nosso acervo e decidir o que vocês querem expor, de que maneira vocês querem expor, o que vocês querem falar através desses artefatos. E nesse processo, por exemplo, né, algumas lideranças indígenas consideravam importante fazer alguns rituais, alguns cânticos, né, coisas nesse sentido, e foram feitos, obviamente. E aquilo que foi considerado, vamos assim dizer, não apropriado para exposição, inclusive sepultamentos humanos, não foram expostos, né?
No meu caso é um pouco mais complicado, porque eu não teria nem para quem perguntar, no caso de Lagoa Santa, né? 10 mil anos atrás, numa região que, diga de passagem, os grupos indígenas foram completamente exterminados, né? Os grupos, as minorias que ocupam hoje ali as Minas Gerais, aquela região, né, não são indígenas. É dificílimo você encontrar ali, né, grupos indígenas. Na verdade, isso já, infelizmente, já desapareceram há muito tempo. Então, e nesse caso, basicamente o que a gente faz, né, isso é uma coisa que também vem lá do Walter, a gente trata a gente tenta colocar assim, muito respeito, mas é um respeito estritamente da ótica ocidental, no sentido que é o respeito ético-científico. Né? Então, por exemplo, mesmo desde a época do laboratório do Walter, a primeira coisa que você entrava no laboratório do Walter tinha um cartaz, entre aspas, né, um texto dizendo assim, ó, né, dizendo o óbvio, mas que às vezes é importante a gente afirmar o óbvio. Né, isso aqui é um espaço, né, de trabalho com esqueletos humanos que significaram muito para os povos, que devem ser tratados com a devida condolência, respeito e sobriedade. Né? O que pode parecer óbvio, mas que nem sempre é o caso. Né? Eu gosto de acreditar que hoje em dia é sempre o caso, né? Mas enfim. Se isso é suficiente, não sei, né? Não sei, mas é o melhor que a gente consegue fazer hoje em dia, né? Certo, professor. Apareceu uma pergunta aqui também sobre as precauções que são tomadas para não contaminar o material, como também para a proteção dos pesquisadores. Mas o senhor já meio que respondeu na sua fala anterior, falando sobre os procedimentos que acontecem em campo. O senhor quer falar mais alguma coisa sobre? Eu acho que são medidas simples, né? Uso de luva, uso de máscara, no caso da escavação, não comer perto da escavação. Agora, óbvio, tudo vai depender do tipo de análise que você quer fazer. A gente está, inclusive, agora, vamos assim dizer, implementando protocolos mais rigorosos ainda, né, para o laboratório aqui em São Paulo, para onde vem o material. Então, na área dos esqueletos, não vai poder entrar sem um traje inteiro, com touca, como se fosse, né, uma cozinha assim, industrial. Então, assim, eu acho que vale a pena, né, fazer esse tipo de tratamento. Não é tão trabalhoso, né, e garante assim, uma maior lisura das análises. Por outro lado, é importante dizer que, mesmo em ossos de coleção de museu, que estão lá desde o século XIX, que, né, passaram na mão de dezenas, se não centenas de pesquisadores, ainda é possível fazer as análises genéticas. As análises de isótopos não são facilmente contaminadas, vamos dizer assim, por esses manuseios. O maior problema são principalmente as análises de DNA e também as análises de microvestígio, né? Pólen, fitólito, amido, são altamente contamináveis, porque se eu tomei o café da manhã agora, mesmo que eu vá para o laboratório no fim da tarde, eu vou levar amido, né, comigo, aí vão achar batata lá, chips de 10 mil anos atrás. Isso já aconteceu, é algo que tem que tomar muito cuidado. Lá no MAI também foi estabelecido, né, um laboratório de microarqueologia para esse tipo de cuidados. Então, e a proteção dos profissionais em campo, eu acho que é um tema importante, é um tema que me aflige, sabia? Em que sentido? Idealmente, a gente teria que implementar as medidas de segurança iguais às que a Vale implementa, né? No mundo acadêmico, a gente não tem essa prática, a verdade é essa, né? Mas talvez devesse ter. O problema também são os custos que isso envolve, né? Que muitas vezes a gente mal consegue dinheiro para ir para tanto, né? Por exemplo, a gente usa uma Kombi velha, né, para dirigir lá no Lagoa Santa. Eu me sinto muito preocupado, porque eu não acho que é o veículo ideal, né? Por outro lado, eu não tenho dinheiro para comprar uma van novinha, né, com cinto de segurança, bonitinho, airbag. Então, mas me aflige, né, me preocupa. Sempre, né, cobra, e eu não sei qual que é a solução. Eu acho que a solução seria, de alguma maneira, conseguir mais dinheiro, como sempre, né, para implementar isso. Mas é difícil, mesmo um projeto bem financiado como o meu, mas eu acho que é uma questão importante, sim, uma questão que a gente tem que pensar, né? Outra questão que eu acho que a gente tem que pensar, e eu digo isso especialmente para essa nova geração, mas para todos, me preocupa muito esse hábito, talvez não exista mais nas novas gerações, mas
essa lógica de que campo é o momento de encher a cara, né? O pessoal bebe feito louco todas as noites e aí fala no dia seguinte eu trabalho muito bem, obrigado. Mentira, não trabalha muito bem coisa nenhuma, né? Eu acho que assim, testemunha contra a nossa profissão, né? Não só porque, obviamente, diminui a qualidade do trabalho que você está fazendo em campo, mas passa uma visão muito ruim para a comunidade local que está sempre nos observando, não interessa onde que você esteja. A gente está sempre trabalhando inserido numa cidadezinha, numa comunidade, numa aldeia, numa vila, né? E essa postura meio, né, loucona aí com arqueólogo e geólogo, eu sou geólogo de formação também, gosto, né? Eu acho extremamente nocivo, especialmente no momento que a gente vive hoje no Brasil, a gente não pode dar esse tipo de vacilo. Além do que, esse consumo excessivo de álcool sistemático, ele contribui para esses inúmeros casos de abusos que a gente continua vendo, né? Cada vez mais. Vocês estão acompanhando o caso agora no Peru, mas tem casos por todos os lugares. Então, eu acho que assim, chega, não é legal. Se você acha engraçadão ficar enchendo a cara todo dia, vai para outro lugar, vai fazer outra coisa, não vai para campo, cara. Né? Sem falar que no caso de campo acadêmico é caso com dinheiro público, né? Então, assim, eu acho uma hora absurdo. Cara, uma vez no sábado à noite, né, fazer uma festa, isso é uma coisa. Eu falo assim, essa coisa de encher a cara todo santo dia, não dá mais, isso é uma vergonha. Não pode acontecer. A nossa equipe, né, isso é muito rigoroso, a gente não tem isso, né? A gente faz uma festa a cada 15 dias, às vezes na Lapa tanto, no meio da etapa, são 5 semanas. Num sábado a gente tem, né, a gente só tem um fim de semana livre, a gente trabalha todos os outros sábados, né? E aí tudo bem, né? Isso não tem nada a ver com moralismo, diga-se de passagem. Eu adoro encher a cara, eu adoro beber, cara. Nossa, não tem nada que me deixe mais feliz do que beber. Mas, né, não acho que a gente possa fazer isso em campo. Ainda mais na qualidade de servidores públicos, enfim. Eu acho que é chegada a hora da gente tomar a vergonha na cara, né, e lidar com essa questão, o que eu considero a seriedade que ela exige, né? Então, também acho que é uma coisa para a gente começar a falar mais a respeito. A sua fala me lembrou muito um bordão. O professor Luigi tem, que ele fala muito com a gente. Trabalho de campo não é passeio. Que a gente tem que ter essa cabeça de saber diferenciar não é porque nós estamos em um lugar diferente ou algo desse tipo. Tem que saber preservar o lado profissional de você estar ali, né? É uma coisa que ele fala muito conosco. Então já virou até um bordão. Trabalho de campo não é passeio. A gente leva isso a gente. Sempre que vamos a campo. Bom, uma outra pergunta que veio também é como é que acontece o processo de conservação dos esqueletos? Depois que a gente escava em laboratório? Sim. Isso vai depender muito de quem que você fala, né? Eu acho que existem diversas escolas, né? E também depende muito do contexto de onde veio o esqueleto. No caso de Lagoa Santa, onde a gente tem esqueletos relativamente bem preservados, do ponto de vista da integridade física, a gente não faz nada com eles. A gente basicamente, como qualquer, né? Assim, como qualquer material, vai para uma reserva técnica, climatizada, com desumidificador, ar-condicionado, em caixas, né, com materiais não ácidos, não sei o quê. Então, assim, é o básico, né, de qualquer tipo de reserva técnica. E basicamente a gente lava com água, que existem diferentes escolas. A gente que não remove o sedimento do osso, a gente remove, porque a gente julga que para fazer a avaliação, né, da superfície óssea, para identificar as patologias, vale a pena remover, e a gente não considera que óbvio que a gente documenta tudo antes de remover também, né? Mas basicamente a gente lava com água, remonta ele com cola solúvel em água também. O que a gente faz hoje em dia, que também tem a ver com a conservação, a gente tem um projeto de virtualização tomográfica sistemática dos acervos esqueletais humanos da Universidade de São Paulo. Com o grandão, né? Mas basicamente a gente tomografa tudo, né? Por quê? Tem uma série de análises que dá para fazer com essas tomografias, mas antes de mais nada ela funciona como uma espécie de backup virtual, né? Inclusive agora, por exemplo, teve um incêndio, né, da UFMG, e muitos dos esqueletos da UFMG já tinham sido tomografados como parte do nosso projeto. Substitui o original? Óbvio que não, mas é muito melhor do que não ter, né? Você pode fazer uma impressão 3D, isso, mitiga, né, em algum nível. Então, e outra coisa, você achar que você, depois que remontou um crânio ou remontou um osso longo, você vai botar ele na caixa,
Se você abrir daqui 10 anos, ele não vai estar igual, vai ter caído um pedaço para cá, um pedaço para lá. Querendo ou não, o manuseio pelos pesquisadores impactam as peças, né? Isso é um fato. Inclusive, o fato de você ter os dados 3D, a ideia é que isso ajude a minimizar a necessidade de manipulação física das peças, o que também é algo que contribui para a conservação, né? Mas a própria cola solta, né? Se a cola não solta em si, no sentido de que ela não dissolve, muitas vezes a penetração dela na superfície do osso, ela fratura, né? Pela própria gravidade. Isso acontece direto. Então a ideia é que, em vez de ficar sempre remontando, a gente remonta uma vez, faz essa tomografia, que fica o registro do osso inteiro, que é importante você ter o osso inteiro, porque você precisa analisar o osso inteiro, né? E também tem toda uma estratégia de curadoria virtual hoje em dia também, que é uma coisa que a gente também está começando a fazer aqui na USP, onde basicamente você tomografa os fragmentos, em vez de colar eles, você remonta, né, virtualmente, 3D. Claro que em alguns contextos onde os ossos estão muito deteriorados do ponto de vista físico, você precisa colocar consolidantes neles, né? Tem diferentes tipos de consolidantes, né, mais ou menos solúveis em acetona e tal. Eu nunca trabalhei em contextos que precisasse aplicar consolidante, para falar a verdade. E o consolidante tem um lado muito ruim, né? Que ele inviabiliza as análises genéticas, as análises químicas, né? Então, hoje em dia, se eu tiver que escolher entre remover um esqueleto todo fragmentado ou aplicar consolidante nele, a não ser que exista alguma razão curatorial expositiva que justifique, né, a aplicação desse consolidante, que são válidos, eu prefiro tirar o esqueleto fragmentado, mas sem nenhum tipo químico nele. Porque essa é uma das belezas dessas análises genéticas e químicas, né? É que mesmo um esqueleto totalmente fragmentado, que tradicionalmente não poderia ser analisado, você consegue tirar muita informação, né? Então isso é muito positivo também. Isso, vamos assim, reviveu muitas coleções que tradicionalmente nunca eram incluídas nos estudos bioarqueológicos, aqui no Brasil, por exemplo. Pois bem. Professor, mais 2 perguntas. Não vamos mais tomar muito seu tempo. Bom, existe há alguns resultados das suas análises nos DNAs extraídos dos esqueletos do Brasil? Tem. A gente publicou em 2018 a primeira série, vamos assim dizer, né? Um paper na Cell, ele é Open Access, e lá a gente conseguiu o DNA de Lagoa Santa, né, que eu acho que foi um grande destaque, e já demos uma pincelada, por assim dizer, no DNA de Sambaqui, né, tanto Sambaqui de Santa Catarina, na costa de Santa Catarina, quanto alguns sambaquis fluviais aqui do interior de São Paulo. E os esqueletos que foram analisados já da Lapa do Santo, né, que é esse sítio que a gente escava hoje. Aliás, vale dizer, né, que, lamentavelmente, o incêndio do Museu Nacional e o incêndio da UFMG restam basicamente 2 coleções de esqueletos de Lagoa Santa hoje. Uma na Dinamarca e a outra que a gente tem na USP, né? Coleções que, né, existiam, eu diria, talvez 50%, ou até mais, do material de Lagoa Santa que existia na face da Terra, não existe mais. Então a gente conseguiu sim tirar o DNA, né? Isso ainda foi numa fase do projeto onde todo o processo era feito lá na Alemanha. E basicamente os resultados do DNA de Lagoa Santa mostram que, ao contrário do que se imaginava com base nas análises morfológicas, né? Os indivíduos de Lagoa Santa não apresentam nenhum tipo de afinidade extracontinental, né? Ou seja, eles não têm uma afinidade com a África, com a Austrália, a Melanésia, nada disso. Eles são francamente nativos americanos, né? Eles formalmente se encaixam na variabilidade genética conhecida dos povos nativos americanos, né? Eu acho que esse foi, vamos dizer, o destaque daquele trabalho. E agora o Thiago, que é o nosso aluno de doutorado, que ficou 2 anos lá na Alemanha treinando e aprendendo a fazer, vai terminar o doutorado dele, onde a gente tem algumas amostras, inclusive aí da Bahia, mas o foco vai ser Sambaqui. Então a gente começou com Lagoa Santa, agora a gente está focando em Sambaqui. Sambaqui acabou se revelando um contexto com alta qualidade de preservação, né, do DNA, então é muito fácil tirar o DNA de forma geral de indivíduos que vêm de Sambaqui. É um DNA de alta qualidade, que isso também é outra coisa, tem DNA de boa e de má qualidade. E o tipo de informação que você consegue, obviamente, varia muito. E esse artigo deve sair, suponho, até o final desse ano, até o começo do ano. E a gente vai para a terceira etapa do projeto, onde eu espero que as amostras sejam todas processadas por aqui, principalmente na genética dos grupos produtores da cerâmica Aratu,
e dos grupos da Amazônia, ainda que tenha se revelado muito difícil conseguir extrair DNA dos esqueletos da Amazônia, né? Mas, enfim, a gente também ainda não focou nisso. Então, sim, já tem esses resultados publicados, a gente tem, né, esses dados novos de uns 30, 40 indivíduos que está em vias de ser publicado, e tem esse projetão da FAPESP aí, que eu coordeno, que a ideia é continuar, né, fazendo as análises. O próximo passo, uma coisa interessante, é começar a fazer as análises intrasítio, ou seja, tirar o DNA de 40 a 50 indivíduos do mesmo sítio. Aí, muito menos interessado nessas questões de ancestralidade, de onde veio, né, luzia, não sei o quê, e muito mais interessado em ver, né, as relações de parentesco e como elas participam da estruturação do espaço funerário, quer dizer, um aspecto muito mais sociológico, e que eu particularmente me interesso muito, né? E, por sorte, os sambaquis são um contexto ideal para a gente ver isso, porque, né, a gente tem dezenas, se não centenas de esqueletos do mesmo sítio. E a gente já começa a ver padrões interessantíssimos. O sambaqui jabuticabeira, por exemplo, que tem, né, é enorme, tem provavelmente, sei lá, milhares, talvez, de esqueletos, a gente começa a ver um grau de endogamia, assim, raríssimo de se encontrar. Ou seja, eles eram extremamente fechados em cima do próprio grupo, né? É impressionante, realmente é impressionante. Talvez, e agora começar a pensar, né, que estrutura social que leva a esse grau de endogamia tão elevado, né? Então, acho que esse é o próximo passo. Acho que isso é... e também, porque isso é o próximo passo imediato, e para daqui a uns 3 anos começar a olhar o DNA dos patógenos antigos, que isso é outra coisa fantástica, né? Por exemplo, foi graças ao DNA antigo que se sacou que a tuberculose na América não era a mesma linhagem da tuberculose europeia, era um mistério da antropologia americana, né, desde o fim do século XIX. Já tinha tuberculose antes dos europeus chegarem? Tinha, não tinha? Se tinha, como é que era, né? E basicamente o DNA meio que mostrou que foi uma tuberculose que veio com as focas, né? Imagina, quando é que a gente ia conseguir saber isso? Nunca, né? E é extremamente interessante. Então, sim, procura na internet lá o paper Cell, C-E-L-L, né, a revista. O primeiro autor é o Post, Cosimo Post, P-O-S-T-H. Se você puser P-O-S-T-H 2018 Ancient DNA, alguma coisa assim, vai aparecer lá. Reconstructing Population History, e é Open Access. Professor, última pergunta. Como acontece a extração do DNA fóssil? Um passe de mágica, não estou brincando. Olha, na verdade, ela é muito parecida com a extração do DNA atual, né? Então, os processos são os mesmos. Você basicamente, vamos dizer assim, você elutria o DNA para fora da substância. No caso, né, do DNA atual seria uma célula. No caso do DNA antigo, a célula já não existe, então você não precisa quebrar, né, a parede celular. Talvez essa seja uma diferença fundamental. E os processos são parecidos. O grande problema do DNA antigo, do ponto de vista da técnica de extração e sequenciamento, é que o DNA podre, entre aspas, né, o DNA velho, ele vai se fragmentando, né? O nosso DNA é uma longa corrente, uma longa cadeia, e eles vão se fragmentando em pedaços muito pequenininhos. E o que acontece é que até recentemente, o método padrão, vamos assim dizer, para sequenciar o DNA, que é o método de Sanger, né, que é um cara que até ganhou o Nobel por ter desenvolvido esse método de sequenciamento, ele não era um método que dava conta, ele era um método, vamos dizer, para moléculas um pouco mais compridas. Então, basicamente, o DNA fóssil, ele ficava invisível, né? E, basicamente, há uns 20 anos atrás, né, como resultado do projetão lá do primeiro genoma humano, surgiu isso que se chama hoje de NGS, né, Next Generation Sequencing Technology, que basicamente é uma outra abordagem de sequenciamento que, em vez de pegar uma única molécula e lendo ela do começo até o fim, é uma abordagem mais estatística randômica, onde basicamente você explode o DNA, né, em milhares, milhões de pequenos fragmentinhos, que são muito mais fáceis de ler, muito mais rápido de ler, então você massifica o processo paralelizando ele, né, nesses milhões de fragmentinhos pequenininhos, e depois você monta estatisticamente o genoma. Isso foi pensado não para o DNA antigo, foi pensado com uma técnica de sequenciamento mais eficiente hoje em dia, com $3 mil, $2 mil, você conhecia o seu genoma. Né? Imagina, o primeiro genoma acho que custou $1 bilhão, né? Uma coisa assim. 20 anos, 15 anos, na verdade é muito rápido. E ainda está, né? Não estabilizou ainda essa curva. E basicamente,
esse tipo de técnica calhou de ser muito boa para o DNA antigo, né? Então a coisa começou a avançar. Lá em 2000, né? O primeiro genoma do super antigo mitogenoma de um Neandertal, se não me engano, em 2010, né? E na verdade o nosso material aqui é mais complicado que o Neandertal, por mais que seja mais recente, por causa das condições tropicais, né? Mas basicamente se foi chegando num protocolo relativamente bem estabelecido para fazer essa extração. Mas o processo é o mesmo, né? Você nutria, depois você extrai, você prepara a biblioteca e depois você sequencia. O grande pulo do gato depois está em você separar estatisticamente o que é contaminação do que não é contaminação, né? Que também é algo que não é necessário fazer quando você está trabalhando com DNA de gente viva, né? Ou de gente recente. Entendi. Bom, professor, muitos comentários aqui, desculpa, elogiando sua fala, dando parabéns. Pessoal falando aqui que foi muito interessante, muito, muito maravilhoso. Bom, em nome do PPGAP, quero agradecer novamente por ter aceito o nosso convite, pela sua disponibilidade de estar batendo esse papo com a gente. E muito obrigada. Espero que venha outras oportunidades para mais uma vez estarmos conversando, pois sempre é um grande prazer. Com certeza. Eu que agradeço, reforço o convite para vocês irem para São Paulo, conhecer o museu, conhecer o nosso laboratório, as portas estão sempre abertas e precisando de qualquer coisa, me mandem um e-mail, a gente sempre está à disposição, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, professor. Os comentários aqui. Tá bom, gente. Obrigado a todos. Bom dia e é isso aí. Muito obrigado, professor. Bom, pessoal, estamos encerrando. Todo mundo querendo ir para São Paulo. Vamos fazer vamos fazer uma caravana rumo a São Paulo para a gente visitar lá o laboratório do professor, com certeza. Quero agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando, que acompanharam desde a primeira lá, quando nós abrimos às 10 horas, até agora. Em nome do PPGAP, muito, 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 muito obrigada. E quero fazer um convite a vocês, tá bom? A live patrimonial acontece todas as terças-feiras, então fiquem ligados aí na nosso perfil, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. Basta procurar lá PPGAP Recôncavo, se não me engano, PPGAP UFRB Recôncavo, que vocês vão encontrar o perfil lá no Facebook, que também é atualizado diariamente com todas as atividades que estamos fazendo, todos os conteúdos que serão trabalhados nas nossas lives. Lá vocês vão poder conhecer tanto os professores quanto também nós, discentes, que estamos aqui semanalmente trabalhando, conversando com vocês nessas lives, tá bom? Então, muito obrigado por ter nos acompanhado. Fiquem ligados, fiquem atentos, que as próximas lives vão acontecer e estarão sendo divulgadas aqui, tanto aqui no nosso perfil, quanto no perfil do Facebook. Para mais informações do PPGAP, tem um site, PPGAP UFRB, procura lá, que você vai ter todo o acesso às informações sobre o nosso programa. Fiquem atentos às redes sociais, fiquem em casa, se precisar sair, usem máscara e um grande abraço, até a próxima.